paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui para gravar esse vídeo da lição número 7 da nossa revista Betel Dominical, Confiança em Tempo de Aflição. Esta revista é comentada pelo pastor Adriel Gonçalves Nascimento. Ele é o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Uberlândia. Ele é bacharel em teologia, ele é advogado tributarista, pós-graduado em Direito Tributário e Direito Empresarial, entre outros, e é servo de Deus. E estes são os objetivos que ele propôs para esta lição. Primeiro, apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Segundo, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. E terceiro, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. E o texto bíblico de referência utilizada por ele para esta lição está no Salmo 56, versículos 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Lembrando que o plano de aula com a sugestão, o PDF, com a sugestão para esta aula, fica aqui disponível para você, professor, baixar e fazer as suas anotações de acordo com as suas pesquisas, ok? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Curta, compartilhe, comente, eu lhe agradeço do fundo do meu coração. Vamos então à introdução. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfraquecimento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo, e Ele é poderoso para nos guardar até o fim, ok? Vamos direto ao ponto 1, contexto histórico do Salmo 56. O Salmo 56, neste salmo, o salmista Davi, ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que, tomado por inveja, planejava matá-lo. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Ele estava cercado pelas ações do perturbado Saul e pelos prováveis ataques dos filisteus, que buscavam vingar a morte de Golias, o famoso gigante filisteu, derrotado e morto por Davi. E assim a gente encerra o ponto 2, o ponto 1 e vamos direto ao ponto 2, a oração de Davi. Na oração que apresentou a Deus diante das circunstâncias que estava enfrentando, Davi pede a Deus o quê? Misericórdia. Os inimigos pelejavam contra ele diariamente. Ele pede também socorro. Ele tinha certeza de que Deus conhecia sua aflição e as suas dificuldades e também sabia que Deus tinha por ele um contínuo cuidado. E por fim ele pede justiça. Ele indaga a Deus se os inimigos escapariam sem pagar pelo que estavam fazendo. E assim a gente termina o ponto 2, vamos direto ao ponto 3, confiança em tempos de crise. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis: oração, louvor e adoração. 3 coisas, não é? Muito importante que Davi descobre e o comentarista traz para nossa análise aqui. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, Davi sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento de suas promessas. Da mesma forma, nós também devemos ter em mente que a confiança é o pressuposto da oração. A dobrar os nossos joelhos diante da face de Deus, é preciso fazer isso com fé, tendo a certeza de que Deus vai ouvir e vai agir ao nosso favor. E assim a gente conclui esse pensamento aí sobre este maravilhoso salmo, concluindo que o Espírito Santo nos ajude a conservar a nossa firme confiança no Senhor, mesmo diante dos desafios
e que possamos prosseguir na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida de seu povo. Romanos 8, 28 a 31. E para fechar, eu deixo aqui a sugestão de leitura. Lá em 1 Samuel 18, 7 a 16, você vai encontrar o Cântico das Mulheres indigna Saul. Em 1 Samuel 24, 14, uma perseguição feroz. Lá em Salmo 56, 8, uma peregrinação marcada por lágrimas. Em Provérbios 23, é preciso ver o agir de Deus. Em Mateus 15, 32, Jesus e a sua compaixão pelas pessoas. E em Mateus 22, 29, é preciso reconhecer e conhecer a palavra de Deus. Querendo Deus, na próxima semana aqui estaremos para estudarmos a 8ª lição da nossa revista Betel Dominical, cujo título é Apresentando ao Senhor Nossos Questionamentos. E assim a gente encerra esta linda, maravilhosa lição. Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo Foco na Lição. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de poder estarmos falando acerca da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 7, confiança em tempo de crise. Nós já iniciamos esta transmissão louvando a Deus com os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista nesse dia, ao qual foi o hino 191, o hino 422 e também o hino 491. Nós já tivemos o início também no foco da lição com o pastor Luiz Prates, que nos deu os objetivos desta lição para a aula desta manhã, desse dia de domingo. Nós estamos falando nesse dia sobre o Salmo de número 56, a qual é o salmo base para o nosso entendimento acerca desta lição que será ministrada nesse dia. Então nós vamos iniciar esta lição. O tema é confiança em tempos de aflição. O textuário ele diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmos 56 e o verso de número 11. Verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Os objetivos da lição, como já foi apresentado pelo pastor Luiz Prates, falam sobre apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Os textos de referência se baseiam nos Salmos 56, verso 1, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6 e o verso de número 8 deste Salmo nesta manhã. O Salmo primeiro ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. Verso de número 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Verso de número 4: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Verso de número 5: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Verso 6: ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. E o verso de número 8: tu contaste as minhas
guiações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então, com base nestes textos de referência, com base no textuário, verdade aplicada e os objetivos desta lição, então nós estaremos iniciando a aula desta manhã, falando sobre confiança em tempo de aflição. Você aí na sua casa, se puder, curva a sua cabeça, nós estaremos falando com o Senhor nosso Deus. Deus de poder, Deus de glória, rogamos a Ti, Senhor meu Pai, que possas o Senhor agir e operar sobre as nossas vidas. Ó meu Pai, que nesta manhã deste dia o Senhor possa falar ao coração dos Teus filhos, meu Pai, que o Senhor possa manifestar a cada dia mais, abrindo os vossos entendimentos, a fim de que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, abra a nossa mente, que isso não apenas entre no ouvido, saia do outro, mas que isso penetre nos nossos corações, ganhe espaço, guarita, a fim de que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. O motivo de oração é: ore pela paz e segurança no país e que os cristãos tenham mais esperança. Então nós vamos iniciar falando sobre a introdução. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. O contexto histórico, no tópico primeiro, para iniciarmos este primeiro tópico desta lição, ele vai narrar no Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. O medo em relação às circunstâncias que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Ao analisarmos o ponto de partida, nós já temos a primeira veracidade dentro desta lição. É preciso confiar em Deus em todo o tempo. Quando nós vemos este primeiro ponto deste contexto histórico, haja vista que as lutas, haja vista que as adversidades, elas fazem parte da vida cristã, mas nós como servos, instrumentos, pessoas que vivem para Deus e têm a confiabilidade a cada dia mais de ter Deus sobre as vossas vidas, haja vista que essas pessoas jamais tendem a se inclinar ou ser paralisados em meio a estas adversidades que, por incrível que pareça, fazem parte da vida cristã, na vida de um homem, na vida de uma mulher. Nós observamos que a vitória do crente, ela é garantida através de uma firme confiança em Deus, e nós temos que entendermos isso, que em momentos de aflições, nós precisamos a cada dia o quê? Clamar pelo Senhor, que é o quê? Poderoso para nos guardar até o fim. Deus, Ele é poderoso para nos guardar até o fim. Quando nós olhamos para este contexto histórico, dentro desta introdução, nós vemos que no Salmo 56, Davi, então, tão somente ele está expressando a situação complicada em que este homem se encontrava. O medo em relação às circunstâncias que Davi estava vivendo estava totalmente marcada por ataques vorazes dos seus inimigos e do próprio Saul, que estava perseguindo Davi.
Nós observamos dentro desta palavra que tão somente estas perseguições, estes levantes dos inimigos que se opuseram contra Davi, nós observamos dentro da palavra que isso, principalmente no Salmo 56, que isso vai levar Davi a um profundo diálogo com Deus, a um profundo relacionamento com Deus. Davi está expressando ao Senhor a sua esperança, Davi está expressando ao Senhor as suas súplicas, Davi está expressando ao Senhor os seus medos, está colocando tudo diante do Senhor. Embora Davi fosse tão acostumado com as batalhas, a Bíblia vai dizer que Davi estava fugindo de Saul, que tão somente o que procurava matar a Davi. Então nós vemos que nesta fuga, Davi ele foi para Gate, que é uma cidade dos filisteus, e esta cidade chamada Gate era principalmente a cidade natal de Golias. Então nós percebemos que para onde Davi corria, para onde Davi ia, Davi ele estava cercado. Seja ele cercado pelas ações de Saul, seja ele também cercado pelos prováveis ataques filisteus, a fim também de vingar a morte de Golias. Então nós vemos que de um lado estava Saul, do outro lado estava os inimigos, os filisteus, querendo vingar a morte do próprio Golias. Então nós observamos dentro desta palavra que o Salmo 56, dentro deste contexto histórico, ele está tão somente apresentando que o relacionamento de diálogo que Davi passou a ter com o Senhor nosso Deus em meio a estas aflições, em meio a estes levantes, em meio a estes ataques, em meio a estas perseguições. E nós vemos que na nossa vida, no nosso cotidiano de vida, isso não é diferente. Somos todos os dias bombardeados, atacados, levantes e mais levantes, perseguições e mais perseguições. Nós percebemos uma influência maligna muito grande por trás de atitudes de certas pessoas, tão somente para poder o quê? Tentar minar a nossa fé, a fim de que nós venhamos a desfalecer. Então Davi tinha de um lado Saul e tinha do outro os filisteus, que estavam tentando vingar a morte de Golias. Mas aí nós observamos que em meio a tantos percalços e este cerco que armaram contra Davi, ele vai expressar o que? A sua confiança totalmente em Deus. Ele coloca toda a sua esperança, ele coloca toda a sua súplica, ele coloca todos os seus medos diante de Deus, na certeza de que Deus iria o quê? Agir em favor de Davi, assim como Deus agiu. Então nós, neste ponto de partida, temos que trazer para a nossa vida. É preciso confiar em Deus em todo o tempo. Este é o segredo de tudo. Quando nós olhamos para este tópico 1 em 1, que vai falar sobre o cântico das mulheres, o escritor na revista ele diz: após Davi derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul cantando: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel, capítulo 18 e o verso de número 7. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. 1 Samuel, capítulo 18 e o verso 9. O espírito maligno apoderou-se dele e ele passou a perseguir Davi. Quando nós olhamos, nós percebemos que a Bíblia Sagrada, ela está tão somente o que? Repleta de cânticos de mulheres de Deus. Um cântico muito conhecido que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada é o cântico de Ana, relatado tão somente em 1 Samuel, no seu capítulo de número 2,
a partir do verso 1 ao verso de número 10, aonde Ana está em louvor agradecendo a Deus pelo benefício concedido. Sabemos que Ana era ela estéril, Penina tinha filhos e afrontava a Ana, mas a Bíblia vai dizer que Ana ela vai para o templo, decidida o quê? A sair do templo com a resposta de Deus. Ana que está aproximadamente, segundo alguns historiadores, de 20 a 21 anos nesta busca incessante para que Deus pudesse abrir a sua bata e gerar o filho. E a Bíblia vai dizer que após haver esta entrega de Ana, quando ela vai ao templo se suplicar, se derramar na presença de Deus, nós entendemos pela palavra que ela sai grávida, ela sai gerada de dentro do templo, ao ponto que a Bíblia vai dizer assim: e Eucana conheceu a Ana e ela gerou. Então Deus ele destravou aquilo que estava travado sobre a vida de Ana. Quando nós voltamos para esta história de Davi, nós vemos que Davi, após derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel, elas então vieram até Saul, e como nós já lemos na revista, elas começaram então a cantar: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Esta referência nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 18, verso 7. Então nós olhamos pela palavra e vemos que ao ouvir aquela canção, a Bíblia vai dizer que a ira se acende tão grande no coração de Saul, que Saul passa o quê? A ter inveja de Davi. E esta referência nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 18, verso 9. O espírito maligno apoderou-se dele e passou o quê? E passou a perseguir a Davi. O problema era Saul? Não. O problema era o espírito maligno que estava por trás, influenciando a Saul a tomar as atitudes que tomou contra o quê? Contra Davi. É bem verdade que a inveja ela produziu o quê? A brecha para que o inimigo pudesse entrar no coração. Então nós percebemos que a Saul, mediante a toda esta circunstância, também sendo influenciado pelo adversário contra Davi, a Bíblia Sagrada vai dizer que Saul não desiste e começa então a perseguir Davi, porque o quê? Tudo isso movido de inveja. O próprio Jesus passou por isso. O próprio Jesus, tudo o que aconteceu com o Messias, tudo o que aconteceu com Jesus foi tão somente porque eles invejaram a Jesus. Então nós temos que trazer aos nossos corações e orar, pedindo para que Deus retire, pedindo para que Deus nos brinde, pedindo para que Deus nos guarde, pedindo para que Deus nos proteja de toda inveja, porque a inveja ela é um perigo muito grande que este homem ou que esta mulher ela possa adquirir sobre a sua vida. Nós sabemos que Deus é um Deus que capacita os seus filhos mediante ao seu propósito. Então nós percebemos que Saul, ao aderir para si esta situação de querer perseguir Davi, Davi começou então a ser cada vez mais fortalecido porque fugia, e Saul cada vez mais se enfraquecia porque estava correndo atrás daquele a quem Deus já havia escolhido para assumir o lugar de Saul. Então nós vemos que ao contrário de Saul, nós devemos praticar o que está escrito em Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos na nossa caminhada demonstrar resistência perante todos os ataques, perante todas as afrontas, perante todas as perseguições, perante todos aqueles que se levantam, movidos por inveja, para tentar o quê? Para tentar desestabilizar a nossa vida. Então nós olhamos pela Bíblia, naquilo que Tiago capítulo 4, verso 7, no termo sujeitai-vos,
é o homem ou a mulher entrar debaixo da mão do Senhor. E a Bíblia vai dizer, resistir ao diabo. Sabemos que nós somos a igreja de Cristo e sabemos que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Mas o papel da igreja na face da terra é demonstrar resistência perante a todos os levantes, perante a todos os ataques que a igreja vem sofrendo. Isso nós estamos falando, nós, igreja. Mas então nós olhamos para a palavra e nós temos que trazer para a nossa vida este princípio de sujeitar-se a Deus. Esse princípio de sujeitar é entrar por um caminho de obediência. Porque só podemos encontrar um relacionamento com Deus quando nós nos sujeitamos. E uma vez se sujeitando a Deus, nós encontramos em nós o que? Forças o suficiente para resistir o nosso adversário em meio às afrontas que nós encontramos no meio da caminhada. Quando nós olhamos um comentário bíblico da NVI, nós vemos que a relação harmoniosa entre o rei e o jovem herói não estava destinada a durar. Por quê? Porque a inveja de Saul, que ficara escondida até aqui, veio à tona quando ouviu que as mulheres cantando. A inveja de Saul já era muito antes. Mas a Bíblia vai nos mostrar que a partir do momento que o povo começou a reconhecer que havia algo de diferente em Davi, Saul se sentiu o quê? Como se ele estivesse perdendo espaço. Saul esqueceu de que Deus era na vida também de Saul, se Saul continuasse o quê? Focado em Deus. Então, em vez de Saul continuar focado em Deus, nas coisas de Deus, Saul começa então a focar em perseguir Davi. Ele abriu brecha no seu coração para querer perseguir Davi. E o que aconteceu? Davi manteve o seu foco e objetivo, que era olhar para Deus. O que aconteceu com Saul? Saul caiu, perdeu o trono. E Davi, aquele que estava fugindo, que estava correndo, que estava se esquivando, que teve até a oportunidade para matar o próprio Saul, mas assim o não fez. Davi, então, ele assume o trono, porque ele permaneceu focado em Deus. Então nós vemos que o ciúme, ele se apodera na vida de pessoas. E isso nós temos que entender que o ciúme que outrora é produzido no coração de um homem e é produzido no coração de uma mulher, ele é algo que vai prejudicar a própria pessoa. A própria pessoa ela é prejudicada, assim como Saul foi prejudicado. Se a outra pessoa que está sofrendo tantas e tantas coisas, ela procura manter o seu padrão de relacionamento com Deus, ela jamais será atingida. Então você tem que entender nesta manhã que por mais que se levante contra você, que por mais que te ataque, movidos por inveja, movidos por ciúme, mas você continue focado, tenha certeza que Deus, Ele vai conceder a vitória e o escape e o livramento para a sua vida. Quando nós olhamos para o tópico 1 e 2, nós estamos falando sobre as ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente o que? A morte de Davi. Este, então, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. As agressões dos seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. Salmo 56, verso 6. O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o Espírito que influencia e usa as pessoas. Nós temos esta base em 2 Coríntios,
no seu capítulo de número 10, nós temos esta base em 2 Coríntios, no seu capítulo 10, verso 2, nós temos uma base bem interessante acerca desta palavra. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 10, nós já vemos na epígrafe dizendo assim, ó, Paulo defende a sua autoridade, o que é apostólica. A partir do verso 2 diz assim, ó, rogo-vos, pois que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós olhamos para a palavra e percebemos que a nossa luta não é uma luta carnal. Não é uma luta entre eu e você, entre você e eu, onde nós venhamos a nos gradear entre nós mesmos. Mas a nossa luta é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Então muitas vezes nós, na nossa caminhada, queremos dar tiro no lugar errado. Muitas vezes nós estamos atirando no lugar errado, no ponto errado. Sendo que a nossa luta, ela é uma luta espiritual. E não uma luta física, não uma luta carnal. Saul agiu por este caminho. Já Davi entendia que fugindo, ele estava o quê? Vencendo. Vencendo primeiro, porque Deus era com ele. Segundo, porque ele tinha a certeza que Saul não estava agindo sozinho. Saul simplesmente abriu o coração, deixou a inveja tomar conta. Satanás encontra brecha nisso e começa a usar isso contra o próprio Saul, a fim de perseguir a Davi. Então nós olhamos naquilo que Paulo está dizendo, e ele vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, nós vemos que as nossas armas, elas não são armas que nós devemos nos gradear entre nós mesmos, mas são armas que nós devemos usar para gradear, para guerrear as nossas lutas espirituais. A maior prova disso é o que nós vamos encontrar em Efésios, no seu capítulo de número 6, todos conhecem esta passagem, e a partir do verso 10 ele diz assim, olha que interessante, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vemos 3 pontos dentro desta palavra sobre o revestimento. Mas nós observamos que a Bíblia ela vai cobrar
após o revestimento, o permanecer firmes no propósito. Este é um revestimento que precisa ser mantido cada dia mais e cada vez mais sobre as nossas vidas. Não é um revestimento que nós nos revestimos e esquecemos de mantermos, de cuidar e de zelar por este revestimento. Então nós observamos no verso 11, a parte final, dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astúcias das ciladas do diabo. Só podemos estar firmes se nós estivermos o que? Revestidos pela armadura de Deus. E uma vez estando revestidos com a armadura de Deus, devemos o que? Permanecer neste propósito e neste objetivo, a fim o que? De nós mantermos este cuidado espiritual cada vez mais perante a presença do Senhor. Porque é estando firme na presença de Deus, estamos constantes na presença de Deus, que nós vamos conseguir vencer qualquer adversidade e ataque proposto pelo nosso adversário. Porque o nosso inimigo, ele não se levanta 1, 2, 3 ou 4 vezes, ele se levanta por muitas vezes contra as nossas vidas. Se ele te ataca a primeira vez e ele não consegue te vencer porque você está revestido, ele vai te atacar uma segunda vez. Ele vai querer te pegar você no descaso. Ele vai querer pegar você distraído. Vai querer nos pegar de surpresa. Mas quando nós mantemos este padrão de revestimento, nós estaremos sempre firmes no objetivo estabelecido, que é a armadura de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós permanecemos neste propósito, o inimigo pode se levantar quantas vezes for necessária, mas sempre vai cair por terra. Então, este revestimento ele faz parte do processo de você demonstrar resistência perante as adversidades. Não lute sozinho, lute com a armadura de Deus. Lute com as ferramentas que Deus tem nos proporcionado. Porque nós só conseguimos vencer qualquer luta espiritual, qualquer batalha espiritual, qualquer adversidade que se levante, quando nós passarmos a deixar de lutarmos com as nossas ferramentas carnais e começarmos a lutar com as nossas ferramentas espirituais. O joelho ainda é o caminho da vitória. Quando nós olhamos o tópico 1 e 3, nós estamos falando sobre uma guerra inglória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era inglória, ou seja, uma verdadeira caça à pulga. Como bem descreve o próprio Davi em 1 Samuel, capítulo 24, verso de número 14. Saul organizou todo o seu aparato, o seu exército, com mais de 3.000 soldados, tão somente para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nesta atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas muitas vezes. Nesta atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes, gastamos tempo, recursos a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais em decorrência de assuntos irrisórios que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira. Aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos os cachos de uvas. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir O agir de Deus. Aí nós vamos para Provérbios, de número 20. Provérbios, de número 20, o verso de número 3. Ele diz assim, Provérbios, de número 20, o verso 3, ele diz: honroso é para o homem o desviar-se
de questões, mas todo tolo se entremete neles. Ou seja, tem pessoas que gostam de uma discussão, tem pessoas que gostam de uma briga, tem pessoas que dizem assim, eu dou 500 juntas de boi para não entrar numa guerra, mas se eu entrar, eu dou 500 juntas de boi para não sair dela. Então nós olhamos pela palavra e nós vemos que uma guerra em glória, uma verdadeira... ela tão somente descreve a tragédia que estava acontecendo no caminho de Davi. Nós vemos que Saul, então, ele organizou todo o seu aparato, ele organizou todo o seu exército, com mais de 3.000 soldados, para tão somente matar Davi, que estava apenas acompanhado de 600 soldados. E nós vemos que nesta tão somente atitude reprovável de Saul, nós podemos então tirar lições para nossas vidas. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, é bem verdade que nós precisamos ter cuidados com discussões que começam pequenas, por coisas minúsculas, coisas que dá para resolver, mas se tornam grandes por muitas vezes por falta de maturidade ou por querer alimentar algo que pode ser resolvido de uma outra forma. Nós vemos que em seu famoso e poderoso sermão, o Sermão do Monte, o próprio Jesus, o nosso Senhor, Jesus nos ensina algo em Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, em meio a tantas discussões, afrontas, em meio a tantas coisas que surgem na nossa caminhada, porque isto ele parte no âmbito de relacionamento em todas as classes, em todas as áreas sociais, ou em todas as questões que nós podemos ampliar no âmbito de relacionamento, nós vemos que tanto Provérbios quanto Mateus, no seu capítulo 5, o verso de número 9, demonstra atitudes que nós devemos tomar na nossa caminhada. Primeiro, fugir. Segundo, se não consegue fugir, procura agir pelo caminho da pacificação. Acalmar os nervos, acalmar os ânimos. Nunca pôr mais fogo ou mais gasolina no fogo que já está aceso. Nunca colocar lenha seca no fogo que já está deteriorando. Então nós olhamos e percebemos que a atitude de Davi é uma atitude sábia. Por mais que Saul estava ferozmente atrás de Davi, Davi continuava fugindo. Então muitas vezes fugir não é sinônimo de medo, não é sinônimo de covardia, não é sinônimo de você está correndo do problema. Mas muitas vezes a atitude de fugir, a atitude de correr, a atitude de esconder é sinal de prudência e de responsabilidade. Então nós olhamos que quando nós entramos por este caminho, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, são aqueles que entram pelo caminho de não deixar que as coisas continuem da forma que estão continuando. Mas que tudo pode ser Tudo pode ser resolvido. Tem formas de se resolver. Tem jeito de se resolver. Nunca nós devemos alimentar algo pequeno que pode ser resolvido, às vezes com uma simples conversa. Então nós olhamos e nós vemos que a palavra de Deus no livro de Hebreus, no seu capítulo 12, verso 15, declara: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O apóstolo Paulo, ele está também ensinando que toda a amargura, que toda a ira, que toda a cólera,
ela deve o que? Ser tirados do nosso meio. Efésios capítulo 4, verso 31, nos dá essa referência. Nós olhamos exemplos na Bíblia. Esaú, ao ficar amargurado por ter sido enganado ou ter se sentido enganado, ele quis fazer o quê? Ele quis matar o seu irmão Caim, tomado o quê? De amargura, tomado de ira, tomado de inveja. E aí nós vemos o quê? Que Esaú, ele comete ele cometeu o primeiro homicídio, matando o seu próprio irmão, e é preciso que ter cuidado com o que a ira ela pode o quê? Ela pode causar, né? Então Esaú, ao ficar amargurado por ter sido enganado, quis matar o seu irmão. Caim também, tomado de amargura, diz a Bíblia que ele comete o seu primeiro homicídio, que é matar a quem? Que é matar Abel, né? A qual era o seu próprio irmão. Então nós precisamos ter cuidado com o que a ira ela pode causar sobre as nossas vidas. Temos que ter este cuidado. E aí nós entendemos no Salmo 56, neste primeiro ponto, que Davi ele expressa ao Senhor o que é a sua esperança, sua súplica e seus medos, uma vez que estava enfrentando diversos conflitos. Quando nós vamos para o tópico 2, nós vamos falar sobre oração de Davi. O texto da lição ele diz assim: é interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estavam enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. O tópico 2.1, pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejava contra ele diariamente. Salmo 56, verso 1. A plena consciência do poder dos seus inimigos, o gigante agora era forte, voraz e também era persistente. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram ínfimas em relação à perseguição que é arquitetada pelo próprio Saul e seu exército, e aos riscos encontrados quando se refugiou em Gate e esteve na presença do rei Aquis. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das misericórdias. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presente na Bíblia. Junto ao trono da graça, alcançamos misericórdia. Então nós vemos que a oração de Davi, é bem verdade que nós precisamos o quê? Observar os aspectos desta oração de Davi, que Davi ele então vai apresentar a Deus diante da circunstância que estava enfrentando. Ao observarmos também esta oração de Davi, nós poderemos também extrair o quê? Diversas lições que precisam ser seguidas. Ao falarmos sobre este pedido de misericórdia, nós vemos que Davi ele vai pedir a Deus que tenha misericórdia, pois o quê? Pelejavam contra ele diariamente. Salmo 56 e o verso de número 1 diz isso. Então nós vemos que a palavra misericórdia ela tem origem no latim pela junção o quê? De duas palavras, misere, que significa o quê? Ter compaixão, e cordes, que significa coração. Significa que o coração de Deus se importa com o quê? Com a nossa miséria, com as nossas dificuldades. Por isso, a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3 e o verso de número 22. Ao olharmos para Cristo, nós vemos que em Cristo, Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado
de Pai das misericórdias. Então nós vemos que Deus ele se importa conosco. Deus ele se importa com cada um de nós e todos os dias a misericórdia de Deus ela é manifestada sobre as nossas vidas. Todos os dias nós experimentamos desta misericórdia. Todos os dias nós experimentamos desta importância, deste cuidado que Deus ele tem para com as nossas vidas. Então nós vemos que tudo isso é para produzir em nós o que? O desejo de se tornarmos cada vez mais o que? Filhos. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus, o qual é também chamado de Pai das misericórdias. Então a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, ela nos torna cada vez mais filhos de Deus, e por que não dizer, ela nos tornou filhos de Deus, pelo sangue, pelo preço pago na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós olhamos um certo dicionário chamado INCRIF. No Antigo Testamento, o termo misericórdia representa duas raízes distintas. Reem, que pode significar maciez. Nós vemos que existe também uma palavra chamada o ventre, que significa referindo-se, portanto, à compaixão materna. Nós encontramos o outro termo chamado exede, que significa força permanente, ou multa, obrigação, ou solidariedade das partes também relacionadas. Portanto, nós vemos que a primeira forma expressa a bondade de Deus, particularmente em relação àqueles que estão em dificuldades, e a segunda, ela expressa o que? A fidelidade do Senhor, ou também os laços pelas quais pertencemos. Ou fazemos parte do grupo dos seus filhos, ou nós fazemos parte do grupo daqueles que não querem serem chamados de filhos. Mas haja vista que o preço foi pago, a oportunidade já foi nos concedida. Cristo realizara isso pelas nossas vidas, pelo benefício da graça e da misericórdia estabelecida sobre toda a raça humana. Ao falarmos de Davi, nós vemos que Davi necessitava da proteção do Senhor. Precisava ser abraçado pelo Pai, pois estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Então, todas as vezes que a misericórdia de Deus, como ela é manifestada sobre as nossas vidas, então nós percebemos que a misericórdia de Deus sobre nós, ela estabelece o abraço de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que Deus age com misericórdia, é Deus demonstrando ao homem e demonstrando à mulher que Deus está abraçando a causa, que Deus está abraçando a vida deste homem, que Deus está abraçando a vida desta mulher para um propósito que só Deus determinou e que só Deus pode, assim, estabelecer sobre a vida de um homem e de uma mulher. Quando nós olhamos para o tópico 2.2, nós vamos falar sobre levas em conta as minhas peregrinações. A oração de Davi é um pedido de misericórdia. Segundo ponto, é uma súplica, leva em conta a minha peregrinação. E o terceiro ponto é, faça a tua justiça. Essa é o que? É a oração de Davi. Quando Davi ele está falando sobre levas em conta as minhas peregrinações, o escritor da revista ele diz assim, Davi estava clamando por socorro para escapar o quê? Para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldades, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões, contastes
põe no odre estão no teu livro, indica não apenas o conhecimento de Deus, mas sua atenção favorável. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Davi, ele está clamando por socorro para escapar da morte. Davi precisou percorrer um caminho, e esta peregrinação é uma peregrinação que produziu lágrimas em Davi. Davi, ele está passando por um momento de fragilidade, como já dissemos. Davi está passando por um momento de perseguição. E então nós vemos que o clamor de Davi é: Senhor, leva em conta o meu quê? O meu sofrimento. Leva em conta as minhas muitas dificuldades. O que sempre vai nos chamar a atenção e nos ensina nas orações do salmista Davi é tão somente a veracidade, a verdade, é a sinceridade colocada por Davi ao se comunicar com Deus. O que Davi está apresentando a Deus são realmente o quê? Os fatos de uma realidade daquilo que está acontecendo com ele. Davi está verdadeiramente se derramando aos pés do Senhor para dizer: eu dependo do teu favor, Senhor. Vem com a tua providência e me livra das adversidades. Davi está dizendo: eu estou caminhando, eu estou combatendo, eu estou tomando atitudes sábias que precisam ser tomadas. Só que Davi está se expressando para Deus dizendo: mas eu estou sofrendo, eu estou padecendo, eu estou sentindo na pele. Davi está dizendo: leva em conta tudo o que está acontecendo comigo em meio à minha peregrinação. Então Davi, ele se rasga, ele abre o coração. Ele vai falar com Deus em sinceridade, ele vai falar com Deus em verdade. E quando Davi toma essa atitude, Davi, ele está clamando pela providência. Uma vez que Davi está sendo perseguido por Saul, uma vez que Davi está sendo perseguido pelos inimigos dos filisteus, Davi se encontra em uma situação de solidão onde o único recurso dele é Deus. É por isso que eu gosto sempre do Salmo 121, porque o Salmo 121, ele revela uma realidade de um homem e de uma mulher que buscou o recurso à sua esquerda, à sua direita, e não encontrou. Mas quando ele levou os olhos para cima, para os montes, ele entende que atrás dos montes, que acima dos montes, existe alguém, Criador dos céus e da terra, que é poderoso para manifestar com a sua providência e livrar de qualquer situação ou adversidade que este homem ou esta mulher está passando. Então o salmista no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O salmista está dizendo: os recursos naturais se cessaram. E eu não encontrei resposta, eu não encontrei socorro, eu não encontrei ajuda. Eu olhei para os montes e procurei também o socorro. Mas eu entendi que o meu socorro, ele sempre vem do Senhor. Então nós temos que entender que os nossos olhares sempre têm que estar fixos naquele que manda. Os nossos olhos sempre têm que estar fixos naquele que é poderoso para nos socorrer. Jesus é poderoso para nos socorrer. Quando nós falamos sobre João Calvino, ele vai nos ensinar a seguinte questão: as orações de Davi, como transparece da passagem que se acha diante de nós, procediam da fé na providência de Deus, que vigia os nossos passos e por quem, para usar uma expressão de Cristo,
até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Mateus capítulo 10, verso 30. Então esta expressão, ela demonstra o quê? O cuidado de Deus manifestado sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos o terceiro ponto da oração de Davi, o primeiro ponto é o pedido de misericórdia, o segundo ponto é leva em conta a minha peregrinação, e o terceiro ponto é faça a tua justiça. Quando nós olhamos a palavra, naquilo que o escritor está dizendo, Davi ele indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Salmo 56, verso 7. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado. Não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Olha o que a inveja produziu em Saul. Nada justificava a fúria dele. Agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça no Salmo sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. O comentarista Derek Kidner afirma: o Novo Testamento, nas suas citações e ecos do Saltério a respeito deste tema, às vezes fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais, mas nunca com mero rancor pessoal. O Novo Testamento, portanto, longe de reduzir o mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gravidade ao mesmo tempo em que o remove da esfera de represália particular. Então nós vemos que Davi ele clama ao Senhor pela sua perfeita justiça. Davi estava enfrentando esta situação em decorrência tão somente de ter exercido o seu chamado, porque o chamado ele produz marcas, e as marcas são marcas doloridas. O chamado ele produz lágrimas. O preço do chamado é um preço muito caro, é um preço de renúncia. Então nós vemos que Davi ele está exercendo o quê? O seu chamado. Então todas essas circunstâncias que estão acontecendo em Saul, por mais que alguém diga que é anormal, nós percebemos que tudo isso é o preço do chamado e da unção que outrora estava sendo derramada sobre Davi. Quanto mais Deus derrama a unção sobre a tua vida, quanto mais Deus confia algo em você, tenha certeza que mais opositores você vai enfrentar na sua caminhada. Deixa eu te dar uma notícia importante. Quem tem chamada não tem escolha. Ou vai, ou vai. Não adianta você querer correr, Deus ele te pega na curva. Não adianta você querer se esconder, Deus entra dentro da caverna. Não adianta você querer correr de Deus, Deus sempre vai estar na nossa frente. Então, nós vemos que quem tem chamada, é normal que isso aconteça. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada e que precisa entender o porquê que isso está tão normal assim. Se você está se sentindo, em meio ao seu chamado, que algo está tudo normal, então comece a se revestir, comece a se preparar, porque os ventos vão surgir uma hora ou outra por causa do seu chamado. Então nós vemos que, mesmo sendo chamados por Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós como homens e mulheres, nós teremos aflições. Davi sabe que Deus é justo sempre. Ele é o nosso Deus. Deus nunca vai agir de uma maneira desonesta. Ele retribui a cada um aquilo que merece.
E nós vemos uma referência que está escrita em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, que diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. E nunca vai agir conosco pelo caminho da desonestidade. Deus sempre vai agir conosco pelo caminho da honestidade. Nós percebemos dentro desta palavra e vemos naquilo que Deuteronômio 32:4 diz, vai dizer: Ele é a rocha cuja sua obra é perfeita. Então Deus, ele não erra na escolha, mas Deus, ele lapida a sua escolha. Quando nós vemos um subsídio dentro dessa lição, nós olhamos para Tiago, no seu capítulo 1, verso 20, e Tiago, capítulo 1, verso 20, vai nos ensinar: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É preciso, então, nós entendermos que Deus não está a serviço dos nossos devaneios. É verdade que os constantes ataques podem nos causar ira, pode nos causar revolta, pode nos causar perca de sono, pode nos causar amargura, mas nós temos que manter a nossa confiança pautada no Senhor. É preciso que nós venhamos descansar no Senhor. É preciso que nós venhamos deixar que Ele exerça a sua justiça sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo. Então, nós percebemos que quando nós nos mantemos neste padrão de relacionamento, neste padrão de sinceridade, nesta conduta de deixar Deus cuidar de cada um de nós, mas mantermos focados e não querer prejudicar o nosso próprio, não querer prejudicar aquele que está ao nosso redor, porque nós temos que entender que a ferramenta que Deus me deu, Ele não te deu, e a ferramenta que Ele te deu, Ele também não me deu. É cada um no seu quadrado. É Deus que escolhe, é Deus que levanta. Então nós vemos que em meio a tantas coisas que podemos enfrentar na nossa caminhada, nós percebemos que vai chegar um momento que Deus vai trazer à tona toda a verdade. E o que é verdadeiro, e o que é certo, e o que está correto, vai permanecer de pé. Mas aquilo que está incorreto, Deus, ele vai arrancar, Deus, ele vai tirar. Então é por isso que eu te digo, esta luta ela vai passar. Esta perseguição ela vai cessar. Por quê? Porque o momento que ela cessar é o momento em que Deus está o quê? É o momento que Deus está nos aprovando e simplesmente revelando quem é quem. A verdade sempre prevalece. Então nós finalizamos este tópico 2 entendendo que na oração que Davi ele apresenta a Deus diante da circunstância que estava enfrentando, Davi ele pede a Deus misericórdia, ele pede a Deus socorro e ele pede a Deus justiça, e Deus assim confia isso a Davi. Então nós chegamos ao terceiro ponto desta lição, onde nós vamos falar sobre confiança em tempo de crise. Confiança em tempo de crise. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Olha que o Salmo 56, eu vou usar já o texto de referência da lição.
O Salmo 53, o verso 3, diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Verso 4, em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? O tópico 3.1 ele diz: louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo: de um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para matá-lo, do outro, as promessas de Deus. Então era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Então nós precisamos tomar estas atitudes. Quando falamos ou entramos por este caminho sobre confiança em tempos de crise, a confiança ela é o quê? Um pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso se tomar algumas atitudes. É preciso fazê-lo com fé, tendo a certeza do agir de Deus. Segundo o Novo Testamento, e também segundo o comentarista de Wigret, em seu livro, ao falar de Salmos, ele diz assim, o derramar sincero daquilo que constitui a natureza real do adorador, quando adoramos o Deus Criador com integridade e de todo o coração, nós confiamos. Então a confiança, ela só pode estar estabelecida dentro de nós quando parte de nós a entrega. Deus não quer eu e você pela metade. Deus quer que nós dependamos dele 100%. Então nós vemos que a partir do momento que nós nos entregamos a Deus, nós estamos totalmente confiando no Senhor. Então a confiança ela é o resultado de uma entrega estabelecida por um homem e uma mulher diante da presença de Deus. É como este homem e esta mulher estivessem apresentando diante de Deus tudo aquilo que está lhe causando dor, ou tudo aquilo que está lhe causando sofrimento. E a partir do momento que há esta entrega, este homem e esta mulher ele passa a confiar ainda mais em quem? Confiar em Deus. Ao olharmos o tópico 1 em 1, quando falamos sobre acerca de louvor da palavra de Deus, dentro deste tópico, falando sobre o louvor da palavra de Deus, nós vemos que o salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra, Salmo 56, verso 4. O termo ele é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor, porque por mais difícil que seja o momento em que nós estejamos enfrentando, nós somos todos os dias e a todos os momentos, nós somos convidados a nos alegrarmos na palavra de Deus. É por isso que o Salmo 119, o verso 103, ele diz: ó, quão doces são as tuas palavras, ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Em João capítulo 6, verso 68, diz, 68, Pedro está guiado pelo Espírito Santo, ele nos ensina algo maravilhoso sobre o quê? Sobre as palavras que Jesus expressa neste capítulo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Simão Pedro ele vai responder a uma indagação acerca de Cristo. E Simão ele vai responder assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras
de vida eterna. Então nós percebemos que Jesus estava vivendo um conflito em que os saduceus e escribas que perseguiam a Jesus. Nós percebemos que chegou um momento em que Jesus começa a apertar o sermão e algumas pessoas que estavam diante de Jesus começaram a se apartar. E Pedro começa a observar isso, começa a indagar o porquê essas pessoas estão fugindo. Estão saindo da presença de Jesus pelo ensino que Jesus estava dando. E aí Jesus ele toma uma atitude muito interessante, porque quando Pedro vai indagar, o próprio Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, você não quer ir com eles também? Em outras palavras estou dizendo: Pedro, você não quer ir com eles também? A resposta de Pedro é: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo: eu vou correr para onde? Se tu é o que manda, se tu tens a palavra que liberta, se tu tens a palavra que salva, se eles não querem, nós queremos. Se eles estão fugindo, nós estamos aqui permanecendo, porque o Senhor tem a palavra que cura. O Senhor tem a palavra de instrução. O Senhor tem a palavra de restauração. Por quê? Porque o que Pedro estava reconhecendo em Jesus é o quê? É a sua soberania sobre todas as coisas. Então, quando Pedro reconhece essa soberania de Deus, então nós vemos que Pedro ele toma uma atitude de reconhecimento que agrada a Deus. E isto é uma atitude de entrega. É por isso que a nossa oração, ela precisa inteiramente o quê? Reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós expressamos na nossa oração, reconhecendo a soberania de Deus, Deus não resiste. Deus ele se levanta do trono em benefício de um homem e de uma mulher. Isto é louvar a Deus. Louvar a Deus pela sua palavra. Porque a partir do momento que nós reconhecemos, entramos por este caminho de louvar a Deus pela sua palavra, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus. O comentarista Champre, ele expressa dizendo que está em pauta a palavra falada ou escrita de Deus, a palavra no coração, a mensagem e a promessa de Deus que dão aos homens a certeza e uma razão para continuar o quê? Confiando, mesmo em circunstâncias difíceis. Os hebreus eles tinham tremendo receio da morte prematura, mas a palavra de Deus expressa na lei garantia vida longa para aqueles que obedecessem aos seus mandamentos. A maior prova disso é o que Deuteronômio 4, verso 1 vai falar sobre isso. Repete Deus dando mais uma orientação em Deuteronômio capítulo 5, verso 33. E o próprio Deus finaliza. Deus é como se Deus desse 3 puxão de orelha na nação de Israel, cobrando da nação de Israel em 3 etapas a obediência à palavra e aos mandamentos que a nação precisaria tomar. O que Deus está dizendo, as coisas só vão se cumprir se você entrar pelo caminho desta obediência. Vocês só terão vida longa sobre a face da terra se vocês entrarem pelo caminho da obediência. Mas se vocês não entrarem pelo caminho de obediência, as coisas não vão acontecer. Porque todas as vezes que nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos dando direito para que aquilo que está materializado na palavra saia do papel e ela venha ganhar vida, o quê? Dentro de nós. Nós finalizamos o tópico 3.1 e o tópico 3.2 ele fala: o medo não prevalece diante da confiança. O medo não prevalece diante da confiança.
O salmista tão somente declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, Salmo 56 e o verso 3. Há um paradoxo, temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir, porém de que forma? A reação poderia ser a de Elias esconder-se em uma caverna em 1 Reis, no seu capítulo de número 19. Poderia retroceder, como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã, em Números capítulo 13, do verso 1 ao verso 33. Porém, o salmista, ao deparar-se com essa situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. Por quê? Porque o medo pode impedir o nosso crescimento. E por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos, Jesus diz para que não tivéssemos o quê? Tivéssemos medo. Ao falarmos sobre o medo não prevalece diante da confiança, nós vemos que o medo está intimamente relacionado a como nós olhamos para os problemas, a como nós olhamos para as adversidades. O capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do verso 26, ele narra um momento em que Davi mostra em quem está depositada a sua confiança. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então você tem que entender que a nossa vitória, ela vem através da confiança que depositamos no nosso Deus, que é poderoso para a operação de maravilhas em nosso meio. Segundo o comentarista Scott Olymprete, em seu livro, Por que você acredita? Ensina. Ao confiar em Jesus e crer em sua palavra, começamos a ver o mundo e todas as outras coisas sobre a luz de Deus. Esta luz de Deus, ela está apresentando o olhar de Deus. Haja vista que nós somos especialistas em pegar coisas pequenas, problemas pequenos, e o tornar grandes, porque parece que o problema ele cresce na nossa mão devido ao fato de alimentarmos o problema. Só que nós olhamos esta palavra e vemos também o próprio Jesus advertindo que nós não devemos ter medo, mas sim nós devemos enfrentar o medo. Nós devemos nos relacionarmos com os problemas de uma outra forma. Nós devemos enxergar os problemas pelo olhar de Deus, à luz do olhar de Deus, à luz da palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós começarmos a enxergar as coisas pelo olhar de Deus, pela orientação e direção da palavra de Deus, nós começaremos a enxergar a solução em meio aos problemas. É por isso que o anjo, ele disse a Maria: não temas, em Lucas, no seu capítulo 1, verso de número 30. Aos pastores de Belém disse: não temais, Lucas capítulo 2, verso 10. Jesus ele também vai dizer a Jairo, que era pai da menina de 12 anos que havia morrido: não temais, Lucas capítulo 8, verso 50. Jesus vai dizer aos discípulos que estavam enfrentando a tempestade marítima: não temais, Mateus capítulo 14, verso 27. Aos 3 discípulos que estavam com ele, no momento da transfiguração, disse: não tenhais medo, Mateus capítulo 17 e verso 7. E no Antigo Testamento, Moisés disse ao povo para que não tivesse medo quando nas peleja, Deuteronômio capítulo 20, verso 3 ao verso 4. Por quê? Nós percebemos que são palavras inspiradas, palavras também ditas pelo próprio Jesus, e ele está dizendo: não tenha medo.
Comece a enxergar os problemas com os meus olhos. Comece a enxergar as adversidades com os meus olhos. Comece a extrair coisas positivas em meio às adversidades. É isto que a palavra está nos ensinando. Nós não devemos nos paralisar. Nós não devemos nos entregar mediante ao medo que às vezes cresce e nasce no nosso coração. Mas nós devemos enxergar as coisas a partir do momento que nós passamos a enxergá-la pelos olhos de Deus, a luz de Deus que está sempre a nos iluminar. Nós fechamos o tópico 3.2 e concluímos esta lição no tópico 3.3, quando se fala a confiança que move a oração. O comentarista, o escritor da lição, ele fala: é relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia para a seguir apresentar ao Senhor a questão e louvor. Fazendo menção da palavra de Deus, tal construção da oração faz nos lembrar de Filipenses 4, 6 e 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ação de